Você sabe o que é ser nova criatura? Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre nova criatura, ser nova criatura. E o que é isso, afinal? Bom, lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus amigos. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus, e a Bíblia fala, em vários versículos que eu vou deixar aí embaixo, pelas coisas más que a gente fazia. Então, vivendo segundo a nossa natureza humana, vivendo conforme a nossa própria natureza, a gente não vai conseguir agradar a Deus. A gente não vai conseguir produzir frutos bons. A gente só vai produzir aquilo que a nossa natureza humana produz. E o que a nossa natureza humana produz está lá em Gálatas 5, 19 ao 21. Então, o que acontece? Por isso, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos lá ler Romanos 8, 5. Fala assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Então, por conta disso tudo, a gente não pode viver segundo a nossa própria natureza. A gente não pode fazer aquilo que a nossa natureza humana produz. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Porque lá em 2 Coríntios 3,17 fala assim: aqui a palavra do Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Quando a gente tem o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós somos livres, porque Deus já nos libertou. Lá em Gálatas 5:1 fala assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Ou seja, antes nós éramos escravos, porque a gente vivia fazendo o que a nossa própria natureza mandava. A gente não conseguia fazer outras coisas, porque a natureza humana só produz isso, porque a carne produz isso. Na nossa vida tem uma luta constante, a Bíblia mesmo fala, entre a carne e o espírito. E os frutos da carne, por exemplo, que eu já disse, eu vou dar alguns exemplos aqui. Frutos da carne estão lá em Gálatas 5,19, que fala: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Vai falando várias coisas e no final fala: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ou seja, vivendo dessa forma, fazendo tudo o que a nossa carne quer, a gente não vai conseguir agradar a Deus, a gente vai acabar morrendo espiritualmente, a gente não vai conseguir ser livre. A gente vai voltar a viver como a gente vivia antes, que era como escravo. E Jesus já nos libertou. Quando a gente tem o Espírito de Deus nas nossas vidas, nós somos livres. Ou seja, ser nova criatura é ser livre, porque você não vai ser mais dominado pelo aquilo que você era dominado antes. Mas você vai poder agradar a Deus, você vai poder produzir frutos bons. Gálatas 5,22 fala: não porque você mesmo tem, mas porque o Espírito de Deus está na sua vida. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Ou seja, que aquele que nos deu a vida, está dizendo aqui, no versículo 25, que ele domine a nossa vida, e assim a gente vai conseguir agradar a Deus. Amém? Então, ser nova criatura é ser livre, porque você não vai estar mais escravo do pecado.
Oi, gente, então esse foi o vídeo. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar lá no Instagram, @rosalba_moreno. Se inscreve aí e compartilha com seus amigos.